Boa noite, meu Deus. Boa noite a todos, paz e bem, boas-vindas a cada um. Que bom poder nos encontrar aqui nesta telinha. E assim nós nos unimos, mesmo de longe, mas nos aproximamos. Que maravilha! Boas-vindas. Obrigada pela sua presença, que Deus nos abençoe. Vamos iniciar. Nós já iniciamos com essa acolhida maravilhosa, mas nós estamos aqui reunidos e reunidas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Invoquemos juntos o Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito Santo e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Façamos também, queridos irmãos e irmãs, um momentinho de silêncio, neste mês de maio, mês mariano, que Nossa Senhora nos conduza, nos fortaleça, nos anime sempre na missão, que ela possa abençoar todos os nossos irmãos e irmãs, dando força, principalmente aqueles que estão em guerra. Vamos lembrar dos nossos irmãos e irmãs do Rio Grande do Sul, quanto sofrimento. Quando a gente vê as notícias, a gente fica muito triste com cada situação. Então vamos pensar e vamos rezar por todos os nossos irmãos que sofrem e que nossa Mãe Maria interceda por todos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da morte. Amém. Que nós tenhamos uma aula abençoada, que o Espírito Santo abra nossa mente, nos dê sabedoria para podermos aprender sempre mais e crescer como irmãos e irmãs na missão. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Amém. Nós já acolhemos aqui todas as paróquias. Queremos acolher o nosso pastor, Dom Valentim, que está aqui na telinha também. Quanta alegria contarmos com a presença de Dom Valentim na nossa segunda aula aqui também. Seja bem-vindo, Dom Valentim. Nosso abraço fraterno. Olá! Deus abençoe a todos. Chegando da celebração das exéquias da mãe de Dom Sebastião Bandeira, correndo para ver aqui vocês na telinha, né? Nesta certeza de que é necessário perseverar na palavra, e o conhecimento da palavra para a vivência de Jesus histórico. Não é o celebrar, o conhecer a palavra, o vivenciar a palavra é o que nos garante a experiência de fé. Não é tanto estudar a palavra para ter conhecimento teórico sobre Jesus, mas exatamente para fazer a experiência de fé desse Jesus de Nazaré. Então, que nós possamos saborear, mergulhar, fazer a experiência do ressuscitado, do Jesus da nossa fé. Não pelo conhecimento, mas pelo saber, pelo envolvimento, a experiência do seu amor. Então, que nós possamos aproveitar intensamente desta palavra anunciada, explicada, partilhada, para fazermos a experiência do Cristo da fé. A Deus abençoe a todos e uma feliz aula, feliz encontro para todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Então, minha gente, nós temos aqui
a alegria de escutarmos as palavras, né, a acolhida de Dom Valentim e a sua bênção ao mesmo tempo para cada um de nós. E nós temos também a Pastoral Bíblica Diocesana, que está no apoio, nos bastidores, na organização, para que essa aula chegue até nós, aos nossos ouvidos, à telinha do nosso computador, do nosso celular. Nós temos aqui hoje Pastoral Bíblica Diocesana, o Conselho Missionário Diocesano também, e temos aqui algumas pessoas mais envolvidas hoje, a Sônia, a Rose, a Roberta, Ieda, Valci, e queremos acolher com muita alegria o nosso assessor de hoje, Padre José Alberto. O Padre José Alberto é o coordenador diocesano de pastoral, é um padre que nos inspira muito, é muito estudioso, traz para nós diariamente a palavra de Deus, a leitura e a reflexão, de segunda a sexta e sábado. Ele traz uma formação muito importante para nós. Eu acredito que a grande maioria daqui, se não todos e todas nós, escutamos a sua voz diariamente, e no domingo ele traz a liturgia do domingo. Então, é um padre que nos motiva muito, que sempre está buscando conhecimento. A sua fonte principal é o Centro Bíblico Verbo de São Paulo. Nós já conhecemos, né, a Maria Antônia, Padre Chig, e ele está se encaminhando nesse rumo, né? Brevemente, eu já considero como um biblista, porque o tanto de coisa que ele tem aí nessa cabeça dele e repassa para nós diariamente, então nós somos muito felizes por escutarmos todos os dias, e hoje queremos acolhê-lo aqui com muita alegria. É com você, Padre José Alberto, acolhemos você com o nosso coração cheio de alegria. Olá, gente, boa noite. Estão me ouvindo? Sim, padre, perfeitamente. Boa Ótimo, pois noite. que bom. Ouvindo perfeitamente. Graças a Deus. Sejam todos bem-vindos. Eu diria que é um passeio que a gente vai fazer na história da salvação. E quando a gente faz um passeio, a gente vê muita coisa, escuta muita coisa, se encanta com umas, outras. E tudo fica, segundo a psicologia, registrado no nosso sistema RAM, né? Que é aquilo que tudo fica gravado na mente da gente. Mas a gente não sabe dizer de tudo que viu, ouviu ou sentiu. E a vida inteira a gente vai desenvolvendo, a hora que lá lembra de alguma coisa, aquilo que a gente anotou, anota, certamente a gente revê novamente. Então é assim, não tenho a pretensão de entender tudo, ou não sofrer porque não entendeu alguma coisa, ou porque não gravou tudo, porque realmente é um passeio de 3.000 anos, não tem como a gente... Por outro lado, também não cochile não, tá bom? Não fique distraído, fique atento, porque passeio também, geralmente a gente não volta muito no lugar não, né? Dificilmente você vai voltar a esse conteúdo. E aquilo que a gente vai ver uma única vez, então aí é que a gente capricha, tá? Embora veja que está sendo gravado aqui, mas nem todos conseguem baixar. E como é muita leitura, também eu decidi não ler sozinho. Eu convidei uma jovem, que deve estar aqui na plataforma, que ela é da Pastoral Bíblica aqui de Mangabeiras, que é a Ívila Guedes. Ívila, tu estás aí? Estou sim. Boa noite, pessoal. Certo. Então, assim, para a gente não ficar ligando e desligando o microfone preocupada, né? Como ela recebeu o slide há 15 dias ou há 15 segundos, então ela tem condições de, onde for preciso, ela fazer a leitura para nós, tá bom? Que é para a gente ficar de alguma forma mais tranquilo, confortável. Um estudo online não tem como ser do mesmo jeito que presencial,
onde a gente poderia interagir mais. E, claro, dependendo da aula, a gente vai poder interagir mais. Mas, por enquanto, nesta metodologia, vamos ver, ouvir. À medida que a gente olha, que a gente escuta, sentimentos vão sendo revolucionados dentro da gente, tá bom? Vou tentar compartilhar aqui a tela para a gente acompanhar. Vamos ver. Então, a nossa temática apareceu aí, não apareceu? Pareceu sim. Certo. A nossa temática é uma introdução ao Antigo Testamento. A nossa primeira aula, muito bem desenvolvida pelas meninas, Roberta e companhia, elas fizeram uma introdução à Bíblia, desde o manuseado, abrir a Bíblia, capítulos, versículos, assim como também um passeio em cada livro, as coleções bíblicas. E eu quero, inclusive, parabenizar as paróquias, as comunidades, os grupos que fizeram, não diria o repasso, mas fizeram a vivência daquilo que foi partilhado aqui no nosso estudo, né? Vi coisas bonitas acontecendo aí na nossa diocese. Olha, realmente é um Pentecostes bíblico. Agora a gente vai fazer uma primeira introdução só da primeira parte da Bíblia, aquela parte que contém ali os 46 livros. Mas principalmente trazendo os dados históricos de cada época. E vamos ver, né? A história começa como um sonho. Essa introdução, a forma que está aqui, ela está na introdução da sua Bíblia pastoral. Alguns elementos a gente tirou de alguma outra coisa, mas a Bíblia pastoral, a introdução é a principal fonte. E lá na Bíblia pastoral, na minha e na sua, na nova, né, a antiga não tem isso aqui, tem esses dados aqui. O sonho de fazer parte de um povo que tem terra, cidadania e uma vida abençoada, né? Todo mundo quer, né, ter isso. Ao longo da história, muitos povos têm buscado concretizar este sonho. Israel é o nome de um desses povos que habitou a região onde se deu a história bíblica. Depois, antes de se constituir como povo de Israel, como povo de Deus, ou como o povo da história bíblica, eles não sabiam que estavam vivendo uma história bíblica, estavam vivendo a vida deles. E com suas lutas, com suas labutas, seus sofrimentos. Nós, por exemplo, quem sabe, né, a nossa realidade acerca do Nordeste, como a enchente do Sul, de repente, pode sair um dia em alguma Bíblia, né, ninguém sabe. Então, em livro, isso tem certeza que vai. Mas como era que vivia esse povo? Imagine aí, 3.000 anos atrás, ou quase 4.000 anos atrás. O povo vivia nas planícies férteis. Claro, porque, apesar da região, precisava produzir em torno de centros urbanos. Havia as chamadas cidade-estado, cercada por muralhas. Por que as cidades eram cercadas? Devido os saques, devido os povos inimigos que poderiam invadir. Mas também os seus reis internos podiam ter o controle. Então, o povo vivia ali submetido ao domínio dos reis cananeus, né, dessa região que depois vai receber outros nomes, e do faraó do Egito, que era o grande império da época. Um contingente menor vivia nas montanhas. Quem vivia nas planícies vivia da agricultura. Quem vivia nas montanhas vivia do cultivar o rebanho, né? Formando pequenas aldeias que se originaram de assentamento de família de pastores que abandonaram, né, o nomadismo, ou seja, porque era o nômade. Primeiro porque não tinha uma terra sua. E depois o animal também vai mudando de lugar de acordo onde vai precisar se alimentar. Mas à medida de onde fosse possível, podia fixar ali um pouco mais também.
Agora, principalmente, os pobres e essas pessoas, como coloca aqui, esses grupos alternativos, eles se organizam fora das cidades para que não sejam explorados ali pelos reis. Por isso que existe essa forma alternativa de se organizar dentro das cidades. Esse povo vai receber o nome de hebreus, gente de diversas nações, sem rosto, né, no sentido que não tem nomes notáveis, profissionais assim, mas sem identidade de diversas origens, eram apenas uma entre as muitas tribos que chegavam e se fixavam nessas montanhas, depois de fazer o seu êxodo, fugindo de situações de sofrimento, de opressão, em busca de uma vida melhor. Imagine, eu sou bem mais novo, mas nos anos 50 e 60, quanta gente que foi na região da Amazônia, na região do Mato Grosso, São Paulo, em busca de melhorias. E diz que pelo menos 40% não voltou, né? Mas deixava suas famílias e saiu, às vezes aí em grupos. O povo de Israel vai nascer, para você ter ideia, nesse contexto. Gente que vem a imagem que talvez, se alguém tem conhecimento, é como se você vai num acampamento. Quando você vai num acampamento, ou imagine um assentamento, na verdade, né, você vê que tem gente de vários lugares, não é só uma família. Gente que é do estado, gente que é de outros estados, que vem, pessoas que realmente procuram um lugar para morar, terra para trabalhar. Então imagine que o povo de Israel, a princípio, vem assim de diferentes lugares e vai nascer nesse contexto de pequenas aldeias. Nesse processo, algum povo deve ter trazido o culto a Javé. Aqui já entra a imagem de Deus. Porque também outra coisa importante é que eleger um Deus para todo o povo foi um processo muito grande. Não é que cada família, por exemplo, tinha o seu Deus. Cada família cultuava um Deus. E uma família deve ter trazido a imagem no sentido assim, nós cultuamos um Deus a quem nós chamamos Yahvé, Javé. E esses deuses faziam com que as famílias pudessem fazer os seus sacrifícios, fazer as suas promessas, digamos assim, e à medida que eram atendidos, então é que fortalecia o culto. E Javé vai ganhar, assim, essa força maior dentro dessa diversidade de povos, que cada um, embora tendo o seu Deus, mas é esse Deus Javé que é com que eles vão se identificando agora, porque esse Deus parece que agora vai permitindo eles conseguirem mais coisas, vai permitindo eles ganharem mais dos conflitos, ou seja, vai ali unificando. Então, mas para a gente entender que Javé não foi sempre o Deus de todo o povo de Israel e que já não nasceu também um povo. É fruto de várias famílias que vão ali para aquela região em busca de melhorias, né? Terra para trabalhar e assim por diante. Javé parece ser uma divindade que veio de fora até de Canaã, como coloca ali o livro do Êxodo, e será integrada ao panteão das tribos e aldeias camponesas, possivelmente como Deus guerreiro, porque era muito presente isso, né? Deus da guerra. Depois vai ser chamado Israel, significa Deus que luta. Sendo assim, gente, no decorrer da história, esta terra recebeu muitos nomes. Os cananeus, né? Obviamente, Canaã, como diz lá Êxodo 15, mas também terra prometida, depois da experiência do Êxodo. Reino de Israel, isso aqui vai se dar depois da monarquia dividida, que a gente vai já olhar. O reino de Judá. Israel é onde fica a região mais de Jesus, Judá, a região mais da, da capital, Jerusalém. Terra Santa, e por fim,
Não vai ter mais norte e sul, no sentido de divisão, vai ter a Palestina. E mais próximo de nós, em 47, passou a ser oficialmente reconhecido pelas Nações Unidas como Estado de Israel. Por ser um corredor estratégico, isso aqui os livros de história também nos ensinam, esta região sempre foi objeto de disputa entre os impérios e potências da época. O Egito foi o primeiro a dominar essa região, depois a Síria, a Babilônia, os persas, os gregos e, por fim, os romanos. Então é importante a gente guardar a ideia desses impérios, porque eles vão ser determinantes também nos passos que o povo de Israel vai vivendo. Israel fica situado no hemisfério norte, Oriente Médio, onde de um lado tem a civilização egípcia, com o vale do rio Nilo, e do outro lado a gente tem a Mesopotâmia, ocupando os grandes rios Tigre e Eufrates. Então, imagine, a ideia de dilúvio vai nascer aqui também, nas enchentes desses rios. Aquilo que o sul está passando, né, se fosse uma imagem bíblica, seria um dilúvio em termos de volume de água, né? Como que alguém vai interpretar isso de maneira teológica? Trata-se essa região, que depois vai ser um país, de uma pequena faixa de terra, mais ou menos 25 mil quilômetros quadrados, que corresponde ao menor estado do nosso Brasil, que é Sergipe, né? Então é bem pequeno, embora eu não conheça Sergipe. A história de Israel tem, assim, 4 pilares que são pertinentes. Ou seja, se você ler Gênesis a partir do capítulo 12, ou mesmo capítulo 1º, 2, o Êxodo, qualquer livro, vai estar presente algum desses elementos. A ideia de povo, que vai sendo constituído, a questão da terra, a lei, o templo, que vai surgir bem mais tarde. Deus escolhe um povo, poderemos dizer assim, lhe dá uma terra, faz uma aliança, eu serei o vosso Deus, vocês serão o meu povo, e depois vai possibilitar construir um templo. Então, digamos que todo esse caminho é tudo antes e meados também desse tempo que viveu os nossos patriarcas. E continuou, né, assim também como continua nos dias de hoje. Uma data dessa primeira etapa aqui que a gente chama dos patriarcas, que é como a gente diz quando começa a história da salvação, porque agora você tem um movimento, alguém que acredita em Deus e Deus que sabe de alguém que acredita nele. Então, a data que a gente tem para os patriarcas e matriarcas é 1800 a.C. Onde é que está escrito essa história? No livro de Gênesis, do capítulo 12 até o capítulo 50. Porque Gênesis de 1 a 11 é a história da criação. E ali nós vamos ter os ciclos de Abraão, Isaac, Jacó e José, que vai completar todos esses capítulos aí do livro de Gênesis. São histórias bastante conhecidas, que todos nós, de alguma forma, já vimos e ouvimos. Por exemplo, Abraão e Isaac, como também as suas respectivas famílias, vamos encontrar no livro do Gênesis, capítulo 12 até o capítulo 25. Ou seja, o ciclo de Abraão e Isaac. A gente sabe, né, que Deus conversa com Abraão, diz que ele vai ser pai de uma grande geração, que depois a sua mulher Sara até sorri, inclusive o nome Sara significa isso, aquela que ri. Mesmo assim, depois de querer sair da humilhação e através da sua empregada Agar ter tido um filho, né, Ismael, Deus também agracia e aquela família tem um filho legítimo que vai ser Isaac. Abraão já prestes a morrer e Isaac já bem adulto, até que volta à sua terra, né, dos caldeus, e ali consegue a sua mulher, Rebeca, né, com quem vai se casar, e eles vão ter 2 filhos, que vai ser Esaú e Jacó.
que estão aí essa história dele, do capítulo 26 ao capítulo 36. Jacó, em primeiro momento, a palavra significa o esperto, né? Aquele que é rápido, aquele que é astucioso. Esaú significa o peludo. E a gente confere aí nessa história de tantos fatos que acontecem, que, embora são gêmeos, Esaú nasceu na frente, então Esaú é o primogênito, ele tem direito à bênção. E quando Isaac vai morrer, e Jacó, junto com a sua mãe, usa de astúcia a ponto de, ao invés de ser Esaú que recebe a bênção, quem vai receber a bênção é Jacó. Esaú fica muito zangado, quer matar o irmão, e depois sai da família, vai entrar até num povo inimigo chamado Edonitas, que você vai encontrar alguns salmos desejando o mal aos filhos de Edom, né? Para dizer, são povos inimigos, e são, para dizer, brigas de famílias que também se dá ali. Jacó, ele vai voltar lá para a terra da sua mãe, lá vai encontrar com as suas primas, que termina casando, né, com elas e suas empregadas, né, vão terminar tendo aí esses 12 filhos que depois vão se formar nas 12 tribos de Israel. José, como sendo ali o penúltimo, por quê? Que ele é o mais querido? Justamente porque Raquel, aquela por quem Jacó trabalhou 14 anos para ter, a princípio ela era estéril. Então, Lia, que era irmã dela, com quem Jacó casou primeiro, faria bem. E por isso era como que abençoada, né? Raquel não era abençoada porque não engravidava, segundo a Bíblia, né? Mas só que depois Deus tirou ela também da humilhação e ela veio ter um filho. Imagine, por que que Jacó trabalhou 14 anos para se casar com Raquel? Justamente também por causa do astúcia do seu tio chamado Labão, que depois dele ter trabalhado 7 anos na intenção de casar com Raquel, nas noites de núpcias, ele se embriagou e como aquele senhor Labão, né, que era tio dele, tinha medo de não casar Lia, ao invés de botar Raquel na tenda, botou foi Lia. E o bêbado geralmente não sabe o que faz, né? E quando faz, não dá conta do que fez. Foi assim com Jacó. Terminou desonrando Lia, que era a feia, e depois perdeu Raquel. Mas Labão disse, olha, se você trabalhar mais 7 anos, então assim você pode casar com a outra. E ele trabalhou, ou seja, entre tantas coisas, por que que ele trabalhou 14 anos para casar com essa moça, prima dele, que a princípio não paria, mas no final já, antes de Benjamim, ela terminou tendo um filho chamado José. Imagine, obviamente, ele vai ser o mais querido, o mais mimado, e a gente sabe muito bem a história de José, terminou provocando ciúme, inveja, a ponto dos irmãos desejarem a morte, e para não matar, como diz o irmão mais velho, Rubem, é sangue do nosso sangue, Deus não vai nos perdoar, terminou vendendo para os egípcios, e ele vai se dar bem lá no Egito, porque além de ser uma grande potência, ele com os dons que tinha, terminou desenvolvendo esses dons, tanto da administração, quanto da capacidade de prever também, através dos sonhos, aquilo que poderia acontecer, e livrou o Egito de grandes situações. Com isso, mais tarde ele vai acolher os seus irmãos, né, não vai se vingar, mas vai dar uma lição de vida. Então esse é um pouco o ciclo dos patriarcas e matriarcas. Será que foi assim, João, tão emendado um com o outro? Claro, não. Né, essas histórias elas podem ter acontecido com mais de 100 anos de distância de uma para outra, né? Mas elas foram juntadas para que pudesse dar forma ali e corpo ao texto bíblico. Então a Bíblia destaca os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó como os pais do povo de Deus, porque é a partir deles que o grupo maior que vai sendo formado vai surgir
e que, imagine, um tanto de gente desse, claro que aí vai surgir muita gente, né? Quais são as características que a gente tem? Vamos ver se a nossa Ívila faz a leitura aí para nós, Ívila. Vamos lá. As características do período dos patriarcas, né? Os personagens nesse período são Abraão, Sara, Ló, Isaac, Rebeca, Jacó e Raquel. No contexto, temos a dependência do Egito, que explora e cobra tributos, né? Os pastores vivem em estepeques, Seminômades, né? isso, seminômades. A religião, Deus de seus pais, que lhes promete terra e família. E os agricultores, exploradores. E os textos a gente pode encontrar em Gênesis 12, 50, de 12 a 50, e 1 Crônicas, de 1 a 2, e Eclesiásticos. Isso mesmo. Então aqui a gente tem um pouco um mapinha, né, desse período aqui dos patriarcas, né, e os agricultores, na verdade, não eram exploradores, eles eram explorados, e muito, né. Continua, Ívila. A história desse povo começa com Abraão, partindo de Ur, na Babilônia, para Canaã em busca de uma terra, e uma família numerosa prometida por Deus. Sara, sua esposa, por ser idosa e estéril, deu a Abraão, como forma de ter essa promessa, sua escrava Agar, da qual ele teve um filho, Ismael. Mais tarde, ela também foi abençoada e teve um filho, chamado Isaque. Isso mesmo, aí tem os textos para a gente... E é bom, gente, olha, eu li uma vez e pronto, e saio contando assim. Você deve contar para os seus filhos, contar conversando, como fazia um grande bispo chamado Dom Zumbi, Dom José Maria Pires. Isaac, né, se casa com Rebeca, tem esses dois meninos aí, que é Esaú e Jacó. Ainda lembro o que significa Esaú, peludo, e Jacó significa o esperto. E José, que é um dos 12 filhos de Jacó, foi vendido para seus irmãos, a comerciantes do Egito, onde se tornou depois vice-rei, e para onde levou mais tarde seu pai, os irmãos e suas famílias, devido à crise, né? Ele salvou a família. No Egito, agora aqui vem um detalhe importante, no Egito, esse povo cresceu e se multiplicou, constituindo assim uma ameaça ao poder do faraó, e por isso tornaram-se reféns e escravos. O faraó viu que esse povo só crescia. E ele pensou assim, se esse povo crescer tanto e se rebelar contra nós, então meu exército não vai dar conta deles. E por isso pesou muito mais a escravidão. É importante lembrar aqui, dessa primeira fase, nós tivemos o primeiro momento, cada um vivendo a sua vida sem um rosto de um povo. Agora esse povo já está mais próximo, porque tem ali os patriarcas e matriarcas, e agora com o êxodo, aí sim eles vão já se constituindo como povo de Israel, porque vão caminhar juntos, vão lutar juntos. Então vai crescer ali e vai se formar uma identidade. Então o primeiro período, que é o dos patriarcas, a gente marca aí essa data, mais ou menos de 1800. O êxodo, que é uma data, digamos, relativamente mais precisa, a gente coloca 1250. Eu não coloquei nenhuma data com muita fração, que é para a gente fixar, né? Então nós temos aí os personagens Moisés, Araão, Miriam, né? O próprio Deus, que vai também revelar-se agora. Temos os escravos no Egito, e entre esses escravos o próprio Moisés. E os textos que vão iluminar esse período aí, por exemplo, é o livro do Êxodo. Principalmente é ele que vai trazer esse contexto para nós. Na caminhada pelo deserto é dura, não é brincadeira. A insegurança, a pressão dos dominadores
e a falta de bem de consumo faz com que muitos queiram desistir. O povo está escravo, mas, ao mesmo tempo, também falta esta força para seguir. Há os que preferem ter a segurança do opressor, sabe? Tem gente que tem saudade da opressão, tem gente que tem saudade até do que é ruim. Pois é, para você ver o que significa realmente trabalhar a libertação da pessoa. Então, o que é que vai acontecer? Vão criticar e procuram desfigurar o processo de libertação que está acontecendo. Em Êxodo 15, o problema é a água, já começa aí as murmurações. Depois vão reclamar da comida, depois volta a reclamar da água também, vai reclamar da organização do povo, lá no capítulo 18. Só que lá no capítulo 18, o sogro de Moisés vai aproveitar para dar uma grande lição, e ali vai aparecer uma estratégia muito importante, que é a de distribuição do poder. O capítulo 18 é um capítulo muito bonito para a gente entender que nenhum poder deve estar centralizado só numa pessoa, que ninguém dá conta daquilo que só você faz. Se você coordena, coordene com o grupo, coordene com a equipe, aprender a trabalhar de forma coletiva. Quer dizer, ninguém deve trabalhar com o sentimento de herói, né? O herói é aquele que vai lá e resolve tudo sozinho, que é mais uma fantasia do que uma realidade, né? Então imagine, vamos lá, Ívila, as características do êxodo. As características do êxodo, primeiro, né? O povo escravo do Egito. Segundo, o faraó toma a decisão de matar as crianças masculinas. Terceiro, parteiras salvam muitas crianças. Depois, Moisés é salvo das águas. Quinto, Moisés é criado no palácio. Moisés descobre sua origem e fica do lado do povo. Moisés foge, conhece a família de Jetró, casa com uma de suas filhas. Moisés, oitavo, né? Moisés pastoreia o rebanho do sogro e tem um encontro com Deus. Eu vi, ouvi e desci para libertar. A gente Então, isso, é uma parte bonita também, está aí no início logo do livro do Êxodo, porque quem foi que recebeu a missão de matar os meninos? Foram as parteiras. Só que aqueles meninos podia ser meu filho, podia ser meu sobrinho, meu neto, algum parente, com certeza. E como a gente sabe, o nome Moisés significa aquele que foi tirado das águas. E aquela mãe usou de uma astúcia, colocando o menino acima do rio, sabendo que a filha do faraó estaria banhando mais embaixo, e deu certo. E aquele menino, filho de escravo, foi salvo, criado no palácio, mas depois ele foi se dar conta que, na verdade, o seu povo não era lá do palácio, era um povo que estava sendo explorado. E ele vai tomar partido. E claro, sempre que você toma partido do menor, vai incomodar, e ele teve que fugir para um deserto chamado Deserto de Madian, e é lá no deserto, na fonte, que ele vai conhecer 3 moças, né, filho de Jetro, e termina casando com uma, que é Séfora, e com certeza Jetro agradeceu, porque agora tem um homem também para lhe ajudar a pastorear o rebanho, e aqui começa um namoro bonito de Moisés com Deus. Moisés, à medida em que vai pastorear, enxerga de longe um fogo diferente, um fogo que não se consome. E quando ele vai se aproximando, escuta aquela voz de Deus: Moisés, Moisés, tira as sandálias, porque esse lugar é sagrado. Isso mesmo. Há quantos lugares, né, que a gente entra e Deus fala a gente. Às vezes, mesmo que seja uma igreja ou algum santuário, tem lugares que a gente faz questão de voltar lá, porque Deus comunica algo para a gente, e aquilo faz bem a gente. Só que não basta a revelação de Deus. É a partir dali que Moisés vai também agora receber uma missão, né? Continua aí. Aí tem, vou aqui a Sara Sardente,
Porque é lá na sarça ardente onde Deus vai começar a se revelar. À medida em que Moisés recebe uma missão, o item 10 aí, Deus vai dizer, olha, Moisés, o povo ficou lá. Eu ouvi o clamor do meu povo, eu desci para libertar o meu povo, mas eu quero libertar através de você. Ele disse, Senhor, eu já saí de lá correndo, eu não tenho condição de voltar lá. Moisés dá 7 desculpas para não voltar, e no diálogo com Deus, até que Deus ganha. E sempre que Deus ganha da gente, é muita gente que ganha. Porque quando nós ganhamos, pelo contrário, só dá prejuízo. Então deixemos sempre Deus ganhar, né? Deus ganha, como diz Jeremias, Senhor, numa luta desigual, tu me ganhaste, tu me seduzistes. Então, mas como é que teu nome, Senhor? Porque Moisés precisava voltar, conversar com os anciãos e combinar fuga do Egito. E o que vai acontecer? Deus vai dizer, diga que eu sou, te enviou. Aí Moisés ri da cara de Deus, mas isso aí não é nome de gente, isso aí não é nome de Deus, como é que eu vou chegar lá com essa história? Então é que Deus vai dizer, pois não digo, o Deus dos antepassados, Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, aí sim, falou a linguagem dele, porque, como eu falei antes, todas as famílias tinham um Deus. Então, falar do Deus dos patriarcas era falar de algo de onde o próprio Moisés também via e conhecia. E é ali que Moisés vai se organizar. O jeito da gente falar aqui é muito simples, mas com certeza lá não foi simples assim, não. Então, consegue organizar aqueles líderes, aquelas famílias, e realmente a fuga aconteceu, atravessaram, né, o chamado Mar Vermelho, caminharam pelo deserto 40 anos, até chegar à Terra Prometida. E muitas vezes passaram por situações adversas, como a crise da água, a crise da falta de comida, e às vezes sofreram também o castigo, né, porque traíam ao Deus Javé. Por que traiu? Sempre bom lembrar, haviam vários deuses. Depois, quando chega na Terra Prometida, vocês devem lembrar a grande assembleia de Siquém, no livro de Josué, capítulo 24, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aquela assembleia, porque Moisés morreu quando avistou a terra, não deu conta de chegar, Josué entrou com o povo, e quando chega lá, promove esta grande assembleia para que todo mundo possa deixar esse Deus de família para lá, porque não adiantou de nada, o Deus que estava libertando eles era o Deus Javé. Por isso Josué puxa o refrão na frente, na verdade ele é uma celebração, uma liturgia, e só olha, ele vai repetir isso várias vezes, e depois cada pai de família também vai dizendo, não, nós também, eu e minha casa vamos servir ao Deus Javé, e faz toda a memória, a gente era escravo no Egito, esse Deus nos libertou. Depois de tudo isso é que vem acontecer a Páscoa. Alguns eventos celebrativos já aconteciam na vida normal do povo nômade. Por exemplo, lembra as duas categorias de gente que tinha, os pastores, os agricultores. Os pastores ofereciam os primeiros animais. Os agricultores ofereciam também os primeiros legumes aos seus deuses. Mas agora, isso é transformado em Páscoa. Então, capítulo 12, 13, 14, 15, que a gente lê na Semana Santa, traz esse grande acontecimento. Agora nós temos um fato. Aqui já é liturgia, né? A liturgia sempre celebra um fato, celebra um acontecimento. Dado que nós caminhamos, dado que Deus cuidou de nós, que a gente está aqui, então agora vamos celebrar. Então pega o cordeiro macho de 1 ano, sem defeito, imola, come ervas amargas para lembrar o sofrimento, rim cingido para lembrar a brevidade, o pão asmo também é nesse sentido. Quer dizer, a Páscoa, ela tem esse sentido. Nesse primeiro momento, a Páscoa judaica também. Sair da opressão para a libertação. Outras características, né? É importante esse dado aqui. Eles tinham algo em comum aos demais. Acima de tudo, uma condição socioeconômica. Ou seja, todos eles. Porque, veja, sempre bom lembrar, o povo vai se constituindo, mas era gente vindo de vários grupos que andavam à procura de melhoria de vida. Então, era o hebreu, isto é, todos viviam em condição de excluídos. Todos também fizeram oposição às cidades-estados, ou seja, não queriam viver oprimidos sob o jugo dos reis que tinham cidades cercadas, mas, ao mesmo tempo,
em nome da segurança, na verdade, fazer explorar as pessoas. E todos fizeram seu êxodo, sua libertação da dominação desses reis, né? Fugir desses reis. Todos fizeram uma experiência de passagem, de Páscoa, sair de um estado de opressão em busca de uma vida melhor. E todos fizeram uma forte experiência de Deus no processo histórico de libertação. É por isso que o Deus Javé vai ganhar agora a preferência, né? O objetivo comum, qual era? Viver livre da opressão, na fraternidade, porque agora existe uma identificação de amizade, dado que caminharam tanto, né? Imagine, respeitando-se nas diferenças que não comprometiam a unidade do novo projeto, mas também optando conjuntamente por aspectos essenciais para a sobrevivência da experiência alternativa que estava nascendo. Então, veja, a luta ela vai definindo o objetivo e todos vão se juntando ali, porque, na verdade, tem características parecidas e objetivos comuns. Vamos lá, Ívila? Então, o que nós podemos dizer de toda essa leitura do livro de Êxodo? 3 coisas. A primeira, a grande marca da vitória está na resistência. É a história de resistência de hebreus e hebreias, que é a resistência de todos os povos frente aos outros projetos de dominação. A segunda é reconhecer que Deus está presente. É a teologia do Deus atuante que está nessa luta de levar o povo a um novo projeto. E o terceiro, o povo só vai sobreviver se houver estratégias. A estratégia de Moisés e Arão serão a estratégia de Deus e a estratégia do povo. A vitória do povo de hebreus e hebreias ao celebrar suas festas, ao celebrar sua Páscoa, ao celebrar sua libertação, dependerá de estratégias. Todos os relatos dos sinais e dos milagres são relatos das estratégias. Esses 3 pontos são fundamentais para a leitura do Êxodo. Isso, estratégia, é uma palavra que está aí no texto, né? Mas eu sempre digo também para nossas comunidades. Uma comunidade que não celebra, está morta, não tem como, ela não tem vida. Uma comunidade só tem vida se ela celebra. Seja através do texto, seja através da celebração da palavra, seja da missa. A missa não é a única forma de celebrar. Porque quem não celebra, não encontra razões para viver comunitariamente. Então, há aglomerações de pessoas num povoado, mas o que forma comum unidade é quando a gente se junta para celebrar o Deus da vida. Quer dizer, é isso que alimenta a nossa vida, assim como alimentou a vida do povo de Israel. Agora nós vamos para o terceiro momento. Então, 1800, 1250, agora vamos ao ano 1200, porque o povo caminhou 40 anos. Podia botar aqui 1210, não vamos sofrer com isso. Então, agora nós estamos na Terra Prometida, né? O povo chegou na Terra, foi fácil assim? Nada. Há pelo menos 3 possibilidades de como isso aconteceu, mas a mais plausível é justamente esses movimentos que insurgem, ou seja, que aparecem a partir das mesmas necessidades, né? E vão ali se organizando, porque vão chegar numa terra que tem gente também, né? Quase uma invasão, digamos assim. Então isso, no ano 1200 a.C., né? A ocupação da terra, a organização das tribos. Ali nós vamos ter Josué, vai surgir ali também uma figura importante, que são os juízes. O contexto, tribalismo igualitário. E os textos, vários textos aí, poderíamos ter colocado aí também, é aqui que vai surgir os 10 mandamentos, né? É o código, na verdade, o Salmo 133, que prazer, que alegria a gente viver como irmãos. Vai surgir aqui em meio às aldeias. Então, o sistema tribal que a gente chama, né? Olha só, que características bonitas nós temos aqui do sistema tribal. Organizados por clãs, famílias que aglomeravam ali para morar junto. Não tem rei, não tem exército, não tem um poder centralizado, alguém que manda em todos.
autonomia produtiva, todo mundo plantava alguma coisa, sem imposto, obviamente, propriedade coletiva, porque a terra era um bem de todos, leis comunitárias. Você lembra quando a gente estudou o livro do Êxodo? Quais eram as leis comunitárias? Na comunidade, ninguém pode passar fome, era uma das leis. O órfão, ele tem que ser amparado. A viúva tem que ser amparada. O estrangeiro tem que ser amparado. Quer dizer, tudo aquilo que posteriormente, no tempo de Jesus, vai ser sinal de castigo, antes era lei de preservação. Por isso que tem que saber ler a Bíblia, né? A imagem de um Deus libertador, o exército popular, porque é aqui que vão surgir os juízes. As tribos eram governadas por chefes que tinham um cargo vitalício, isto é, que durava a vida inteira. Eram os juízes menores, né? E aí tem alguns juízes que são apresentados, mas importante a gente destacar os chamados juízes maiores, porque eles uniam e lideravam as tribos contra os inimigos. Esses juízes maiores eram tipo homens com algum treinamento mesmo para luta. E quando sabe, olha, os filisteus, que é um dos povos que mais vai perseguir o povo de Israel, está se aproximando. Então, em todas as aldeias, em todas as famílias, já tinha aqueles homens, as armas mesmo fabricadas por eles, que era para defender do inimigo. E precisava um líder para isso. E esse líder são os juízes, que vão, dado que não tem um exército. Então, eles organizam aqueles grupos, usam de estratégia, combater o inimigo, pronto. Ninguém vai viver disso, volta à sua vida normal. Diferente dos juízes vitalícios, que era aquele que julgava as realidades da comunidade, né? E aqui tem vários que a gente conhece, com tanto homem como mulheres. Então, agora chegou o quarto momento, que é a monarquia. E aqui começa a dor maior, né? A monarquia, a gente coloca aqui o ano 1000. Então, é importante lembrar, o sistema tribal durou 200 anos. Desde que a gente estuda a Bíblia, que sempre algum outro biblista, principalmente da linha do CEBI ou do Centro Bíblico, talvez na faculdade nem tanto, vai dizer que esse foi o tempo de céu, por causa da forma das pessoas viverem. Imagine, não tem imposto, não tem rei, a celebração era feita pelos pais de famílias, é vida fraterna. Hoje eu estava conversando com alguém, né, um amigo, estava vindo de balsa, e ele dizia assim, olha, a mamãe contava uma história que, olha, meu filho, se você quer, tipo assim, aquela história daquela pessoa que vendia, que matava um gado para comer, e ela passava o ano comendo daquele gado, né? Mas como? Ela passava o ano comendo. Por quê? Quando matavam um gado, ele mandava um pedacinho para cada um daqueles vizinhos lá no interior. Pois não é que também, quando aquele vizinho matava alguma coisa, não necessariamente um gado, ele também recebia de volta, e depois aquele outro também recebia. A mamãe fazia isso até com as galinhas, né? Ou alguma caça, imagine. Então, o sistema tribal é isso. É o sistema da vizinhança. E se eu tenho um produto e você não tem dele, mas você tem algo que eu preciso, então vamos trocar. Um sistema muito bonito. Claro que onde tem humano, tem um céu, mas tem também sinais do inferno. Sempre teve gente ruim, egoísta e tudo mais, né? Mas eu estou falando do projeto, né? Agora chega a monarquia. Quando a gente vê, veja que lá embaixo tem assim, o 1 Samuel capítulo 8, lá na Bíblia está dizendo assim, o povo pede um rei. Só para adiantar, nossa próxima aula vai ser só com os textos de cada época dessa, né? Eu vou escolher um texto sobre cada época para a gente meditar. E certamente vamos ter que pegar esse livro de Samuel para entender a monarquia. A monarquia é o povo que pede um rei. E o povo vai pedir um rei por quê? Alegando que eles também, as outras nações têm um rei, que eles também querem o exército, que eles também querem constituir melhor o seu país. Mas que povo que está pedindo um rei? Aqueles que estão morando na cidade, né? Os que estão morando nas aldeias não querem rei de forma alguma, porque sabe, ele já vem da experiência do faraó. Afinal,
fizeram isso por causa disso. Então, aí nós vamos ter os 3 reis. Samuel é um pouco essa ponte aí, mas principalmente Saul, Davi e Salomão, exploração e poder, e agora as coisas vão se inverter muito, né? Ívila, o que tem aí, quais são as características da monarquia? As coisas desastrosas. Pois é, as características são a acumulação de poder e terras, tributos, trabalhos forçados e exploração de jovens, resistência dos agricultores, as guerras de conquista, a unificação territorial e os cultos estrangeiros. Isso, porque os reis, eles vêm de fora, né, e vão ali fazendo as suas dominações. Fatores políticos, econômicos, religiosos, fomentar a revolta entre os nortistas, né, da região norte que depois vai ser a Palestina, sob a liderança de Jeroboão, que era um dos empregados de Salomão e chefe dos trabalhadores, o qual teve que fugir para o Egito, pois Salomão mandou persegui-lo, prendê-lo e depois o exilou. Veja, uma coisa é a monarquia unida. Teve o período de Saul, teve o período de Davi, teve o período de Salomão. Para saber de cada um deles, a gente vai ter que estudar separadamente, né? Que só dá para citar, referenciar. E depois da morte de Salomão, é que vai começar aqui a monarquia dividida. Ela, aliás, bem antes já, né? Então, veja, pouco depois da morte de Salomão, no reinado de Roboão, que é o seu filho, em 930 a.C., acontece um cisma. As tribos do norte separam-se das tribos de Judá, que é o sul, para constituir um reino independente, né? Esse reino do norte durará cerca de 2 séculos, tendo por capital a Samaria. E aqui já dá para você ter uma ideia os conflitos que vai ter com a Samaria e depois com a capital para o resto da história. Conquistada em 722 por Sargão II, deportando sua população para a Síria, de onde nunca mais voltou, né? Está lá em 2 Reis 17. Então nós temos aqui, por exemplo, a Palestina, e nós temos aqui Israel, Judá e a Samaria. Nesta monarquia dividida, nós temos ali no norte, por exemplo, esse período de 930 a 722, que é onde está realmente a Samaria. A capital, ela foi colocada na condição de capital. A acumulação, idolatria, e ali vai aparecer a imagem de Elias, é nesse período aqui, no norte, que vai surgir o profeta Elias para combater estas idolatrias, né? Textos que a gente conhece, principalmente combater o deus Baal. Lá no sul, Judá, também no mesmo período, nós temos lá Roboão, Isaías, Acaz. A capital é Jerusalém. E também, não é novidade, injustiça, impostos, ameaça da Síria, ameaças políticas, esperança messiânica e a influência dos profetas. Gente, guardem isso aqui. Surgiu a monarquia, vai surgir o profetismo, graças a Deus. Deus não abandona a história. Isso é de fundamental importância para todos nós. Veja, você vê aqui mais nesse período também, vamos ter mais do profeta Ezequiel, Sanfonias, Jeremias, o contexto ainda de corrupção, eliminação dos santuários, ou seja, aquelas famílias que tinham lá os seus santuários, dos seus deuses, todos os santuários são destruídos na ideia de unificar, né? Podemos dizer que a monarquia e profetismo surgiram juntas. Reis e profetas são figuras completamente complementares, né? Mas que são contrastantes, ou seja, é como que o profeta existe para denunciar o rei. O profeta que é profeta, ele nunca está do lado da corte. O profeta só é profeta se ele estiver do lado do povo, defendendo os interesses do povo. Tanto que, quando acaba o profetismo,
os reis vão criar os seus profetas. Foi na ideia dos profetas da corte que surgiu hoje uma ideia deformada de profeta, que profeta é gente que adivinha, porque o rei queria. Então o rei dizia o que ele queria e o profeta ia lá mentir, dizendo, olha, Deus está mandando. Mas mentira, era interesse do rei. Tanto que as pessoas que dizem que adivinham, elas só dizem aquilo que elas sabem que você está querendo escutar. Né? Então, a ideia de profeta não é essa, né? É antes dessa dos impérios. Né? Então, a origem dessa luta está no modelo de sociedade que cada um defendia. De um lado, a política dos reis, defendendo as cidades, o comércio, a especulação e a venda de terra, o culto oficial em templos reais, até o rei era tido como divino, seja para Javé, seja para Baal, porque não importava o rei, importava era o dinheiro. Uma política de escravidão, tributo, taxas, saques, pilhagens, armas caras e exércitos fortes. Ao mesmo tempo também, nós vamos ter do outro lado os profetas. Vamos ter Miqueias, Amós, grandes profetas dessa época também. Profetas defendendo as tribos, as aldeias, a roça, a propriedade familiar da terra, pequenos santuários rurais, o culto familiar, o trabalho livre, tudo isso em nome da aliança e da fidelidade a Javé, o Deus libertador que escutou o clamor do seu povo escravizado. Ali não dá para você definir bem, mas tem os profetas que estavam no norte e os profetas que estavam no sul. Passado esse momento, gente, aqui da monarquia dividida, como você viu, até 722, depois nós vamos ter um salto, né, mas vamos chegar ao exílio da Babilônia. Muita de nossas falas, de nossas reflexões, vai voltar à questão do exílio, porque grandes livros foram escritos no exílio. Por exemplo, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Gênesis de 1 a 11, são textos que estão na liturgia. Então é importante a gente ter noção também do exílio da Babilônia. A gente coloca aqui 596 até 535 como datas mágicas, né? Aí vamos ter ali a imagem de Nabucodonosor, Jeremias, Ageu, Zacarias, Ezequiel, segundo Isaías. O contexto é a destruição de Jerusalém, 587, a deportação de governantes, sacerdotes, comerciantes. Na Babilônia eles vão viver em subúrbios, trabalhos forçados, centro à vida em sábado, assembleia, circuncisão, explicação teológica para o desastre. Né? Ou seja, o povo faz uma pergunta: por que que nós viemos parar no exílio? E qual era a resposta? Porque nós pecamos. Então, isso vai gerar a ideia de fixar-se mais na religião e termina que isso depois vai ser um problema, porque vai surgir a chamada teocracia. Teo, né? Deus, cracia, poder. Para dizer, Deus justifica tudo. Que ainda hoje os políticos fazem uso disso. Mas, em nome desse Deus, agora, raça eleita, não pode se misturar com outras pessoas. Em nome desse Deus, se você está doente é porque você pecou, da mesma forma como nós fomos parados no exílio. Quer dizer, aquilo que era para ser um bem termina se tornando um mal maior ainda. A situação do povo lá no exílio não é que seja boa de forma alguma. E aqui mais uma explicação de como se deu, né? Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele sitiou Jerusalém, a capital do reino de Judá, e a tomou. Aprisionou Joaquim, seus familiares, toda a corte, o deportou para a Babilônia, juntamente com os que podiam trabalhar. O rei não queria idoso, criança, não, só quem tinha posse e quem podia trabalhar, né? Que era para explorar. Então, deportou para a Babilônia juntamente com os ferreiros, artífices, em um total de 3.023 pessoas, e deixou em Judá só a população mais pobre. Saqueou o templo de Jerusalém e o palácio real, e levou os utensílios sagrados. Substituiu o rei Joaquim por seu tio Matatias, cujo nome mudou para Sedecias. E quando a gente lê lá em 2º Reis, você vai ver que Sedecias também vai trair o rei Nabucodonosor. Sedecias vai ser morto de uma forma pior ainda, né? No exílio,
vai acontecer algo importante. Por quê? A Babilônia, que é politeísta, existiam mais de 3.000 deuses. O deus mais importante é o Sol, que vai receber o nome de Marduk. A Lua, que é a deusa Sim, existe um templo enorme dedicado a esse deus. É lá também que tem aquela torre grande, que depois vai ser chamada a Torre de Babel. Então, isso o povo não podia cantar as suas músicas, o povo não podia rezar as suas orações e fazia isso às escondidas. Porém, vão reafirmar a sua identidade israelita mediante algumas práticas culturais e religiosas, como a circuncisão, a observância do sábado e da lei mosaica, né, aquela lei antiga. O referencial não era mais o templo, mas o livro da lei, as escrituras sagradas. Elas eram anunciadas principalmente pelos profetas do exílio, no caso Ezequiel e segundo Isaías. Tem uma liturgia no ano que a gente lê o livro de Neemias, o capítulo 8, que é quando o povo volta. Neemias e Esdras são os dois que voltam, um é sacerdote e o outro é jurista, que vão voltar com o povo, né, no segundo período, que é o período persa. O exílio da Babilônia deixou marcas não só no povo, que ficou na terra, os que não foram levados, mas também nos que foram deportados. Os remanescentes tinham a realidade de destruição nos olhos, ou seja, cenas como as que nós vemos hoje do dilúvio no sul, que, imagine, de longe a gente sofre, imagine quem está lá. Os que foram deportados carregam consigo as imagens da cidade destruída, do povo disperso e massacrado, do culto desfeito. Você tem ideia, pegavam as crianças e atiravam as pedras. Primeiro mataram o rei, né, Sedecias, por exemplo, na frente da sua família. Estavam fora da terra, sem templo, sem culto, por quê? Como tinha essa visão de que Deus estava no templo e o templo estava na capital Jerusalém, lembra aquele salmo? Que se prega a minha língua, Senhor, ao céu da boca, se de ti, Jerusalém, me esquecer. Porque esquecer Jerusalém era esquecer o próprio Deus. Então, muitos sonhos construídos ao longo dos anos foram desfeitos. Agora, nós vamos chegar ao Império Persa. Lê aí, Ívila. No ano de 539 a.C., o rei da Pérsia, Ciro, conquistou sem nenhuma resistência o território do Império Babilônio, formando assim o maior império do Oriente. Pelo seu respeito à cultura e às tradições religiosas, Ciro impôs confiança aos povos que foi conquistando, tanto em alguns grupos babilônicos que discordavam da política oficial, saudaram Ciro, a ponto de um sacerdote babilônico afirmar: na Babilônia reina alegria. Então, vai chegar aqui um novo momento, né? Em 33, depois do Império Babilônico. Ou seja, o povo volta, tá, gente? No Império Persa, com Ciro, ele escreve uma carta dizendo que o povo pode voltar agora, sair do exílio da Babilônia e voltar para a sua terra. Claro que sempre tem alguém que se dá bem que não voltou, ficou lá mesmo. E os que voltaram também não voltaram livre. Voltaram, mas sob controle do Império. E vão ali reconstruir o templo, é ali que vai ter problema com agora o conceito de raça pura, porque quem ficou na terra se casou com estrangeiros, se casou com outras pessoas. Essas famílias vão ter que separar, vai ser um momento de dor também, aqueles que vão chegar com esse conceito. Havia os chamados povos da terra, que eram os que estavam chegando, mas os que estavam lá também se sentiam povos da terra. Então imagine, é muito conflito, né? E ainda hoje a gente tem. E isso vai enfraquecendo também o poder. Depois, 33, vai chegar aí o grande Alexandre Magno, né, que impôs o seu poder na região, começando pela Síria, chegando até o Egito. Imagine, dominar o Egito naquela época, onde fundou a cidade de Alexandria. De todos os impérios, vamos guardar isso também, de todos os impérios e respectivas culturas que o mundo antigo conheceu, os gregos foram os que mais deixaram a sua influência, mesmo após a extinção do seu império.
Nós hoje, gente, essa ideia de senhor, escravo, de compra e venda, tudo vem da cultura grega. Lembra o grande texto do Eclesiastes, né? Há debaixo do sol tempo para tudo, né? E se você for olhar bem, é um tempo de escravidão. Livro da Sabedoria, também escrito na época do Império Grego, né? Que é o mais próximo ali do tempo de Jesus, claro, antes. Principalmente com a implantação da língua grega em todas as regiões dominadas, até porque a língua materna do povo já estava caindo em desuso. Os judeus resistiram a isso, pois sabiam que perder a memória do ex e de Javé seria perder para sempre a possibilidade de libertação. É aqui que vai surgir a família dos Macabeus, que é uma família que vai assegurar-se na lei para não perder a identidade. Agarram-se à tradição religiosa e foram à luta. 5 filhos dos Macabeus foram assassinados, né, pelo Império. Através dos Macabeus, lideraram uma grande luta de resistência pela identidade do povo. E o livro do Macabeus é o livro que vai trazer uma ideia para a teologia nossa, que é a ideia de ressurreição, porque a mãe dos Macabeus perguntava: vem cá, Senhor, olha, meus filhos estão sendo mortos para defender a lei, e meus filhos vão para o mesmo lugar que aqueles que estão tirando a vida dele em teu nome, né? E ali vai surgir um texto, né, que vai ajudar nesta reflexão. Mas, claro, todo poder em algum momento cai. E mesmo assim o Império Grego também caiu. E vai surgir aqui o Império Romano. Em linhas curtas, o Império Romano é um império que ele é o mais sangrento, né, é o mais violento, mas em termos culturais não inova. Ele só se apropria de tudo da cultura grega, né? Por isso, certamente, que isso chegou até nós. Depois de séculos de dominação estrangeira, a Judéia chegou a ter uma certa independência com a restauração das leis e instituições judaicas até o ano 63 a.C., quando Pompeu, general do exército romano, se apoderou de Jerusalém, reduzindo Canaã a uma província romana. Nesse tempo, Canaã passou a ser conhecida pelo nome de Palestina. Veja, agora toda a região passa a receber um único nome. Pouco mais tarde, César divide em 4 partes, governada cada uma por um tetrarca, né? O livro de Lucas registra isso também. À testa da Galileia foi colocado um príncipe judeu por nome Herodes. Nesse período, porém, nasceu Jesus. Então, já está bem próximo de nós. Temos aí 12 minutinhos para mais algumas informações. Então, 63 começa o Império Romano. E ali vai colocar os dados, né, de como é que isso vai aos poucos se dando também. Vamos guardar no coração, e partindo já para as nossas conclusões, esse passeio. Como é que foi o seu passeio? Viu muita coisa, sentiu muita coisa, não entendeu nada? Não sofra, está tudo dentro da sua cabeça, se você não cochilou. Quando olhamos profundamente, descobrimos que a Bíblia é também a nossa história, a história de nossa vida. A Bíblia é a história do nosso passado. Desde que nos tornamos cristãos, aqui tem a imagem do batismo, começamos a participar da aliança que Deus fez com os homens e mulheres e começamos a participar do povo de Deus. A Bíblia conta a história desta aliança. Primeiro, a aliança antiga, realizada com o povo de Israel, depois, por meio de Jesus Cristo, a nova aliança. Nós herdamos a Bíblia como nossa história, a história de nosso passado como família de Deus, irmãos de Jesus Cristo, descendentes do povo do Antigo Testamento. Nela temos a análise tão profunda da vida, que também podemos analisar a nossa vida, a vida do povo de hoje, através da história do povo de Israel. Na verdade, a Bíblia é um grande espelho que reflete os nossos problemas, perguntas, lutas, buscas, esperanças, que são as mesmas de hoje também. A Bíblia, portanto, nos ajuda a descobrir a presença de Deus na nossa história e a ouvir os apelos que Ele nos dirige para vivermos como povo de Deus
hoje também. A palavra de Deus, a Bíblia, provoca sempre a esperança ou a indignação. A indignação por causa das injustiças e a esperança porque cremos firmemente que Deus está no meio de nós, Deus está em nós. Deus, como Criador, jamais abandonará seu povo. A única coisa que ele pode fazer é cuidar de nós, quer que sejamos muito ou pouco, independente disso, se somos pecadores, e mais, foi ele mesmo que assim quis. O que nos resta, pois, se não nos atirarmos aos seus braços e confiar infinitamente? E essa confiança e esperança, esta fé e entrega, é graça dele. Ele sempre chega primeiro. Nunca se perde nada no caminho do bem. Na história, há política, no dia de hoje também, economia, cultura, religião. Há guerras, luta de todo tipo, sofrimento, busca da melhor condição de vida. Há também conquistas, alegrias e vitórias. Na história do povo de Deus, também existia tudo isso. Política, economia, cultura, religião, guerras, luta de todo tipo, sofrimentos, busca da vida melhor. Também houve vitórias e alegrias. Onde formos neste planeta, vamos encontrar tudo isso, pois a vida é feita destas coisas. Não há como escapar. Nós também somos teu povo, Senhor, e estamos na estrada por paz, amor, dignidade, fraternidade. Somos todos irmãos e irmãs. Fica aqui a nossa mensagem de hoje. Vocês estão aí? Sim. Valci, Eda. Então, minha gente, estamos aqui com tanta coisa bonita que aqueceu o nosso coração, tantas informações, tantas... e a fonte, tudo mostrando aqui para nós, onde nós podemos nos aprofundar mais, dependendo das nossas necessidades, do nosso desejo, da nossa vontade. Que bom. Então, nós temos aqui as paróquias que estão presentes, nós já citamos no início, não sei se chegou mais alguma depois do momento que nós fizemos a acolhida, mas queremos aqui mencionar Santo Antônio de Balsas. Eu não sei se foi em Potosí. Valci, teu microfone está desligado. Agora lascou. Um probleminha aqui, Não, mas já já estamos resolvendo. Então, minha gente, graças a Deus, né, terminando aqui a nossa segunda aula, e queremos saber se tem alguma pergunta para o nosso professor, diante de tantas informações que foram repassadas aqui para a gente. Não, negócio aqui, não sei qual foi. Perfeita, minha gente, essa aula. Vamos estudar e aprender agora com esse material. Gratidão. Parabéns, toda a equipe. Aula linda. Eu queria saber se vai deixar o material para a gente imprimir. E eu queria tirar uma dúvida aqui com o padre. Sim, pode falar, dizer Pode quem falar. é, de onde é. Rosirene, de Batateiras. Olha. Padre, me diga bem onde é que fica o livro que está os 10 mandamentos, por gentileza. Então, os 10 mandamentos, eles estão em vários livros, né? Sim. Por quê? Desde a primeira coleção, eles foram reescritos. Por exemplo, Deuteronômio.
significa livros que foram escritos depois. Deuteronômio é livros da lei. Então tá lá no livro do Deuteronômio. Assim como vai estar também no livro dos Números, né, no livro do Êxodo, mas todos com... porque dado que é um código de lei, né, a comunidade vai lembrar muitas vezes desse código. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Pode escrever aí também, a menina lê. Desligado, Valci. O material vai ficar para a gente. Ações, né, de muita gente, Sim, muitas... eu vou mandar 2 materiais. Eu vou mandar o slide. Só que slide, às vezes é uma frase que corresponde a um livro. Então você tem que ter um livro também, né? Então eu vou botar o slide e vou botar um texto que não é todo o texto, né? O texto dessa apostila são mais de 300 páginas, mas eu vou mandar um texto um pouco menor, parece que de 11 páginas, com esse material, além dos slides, né? Eu não tenho nenhuma reserva contra isso. O que eu quero é que a gente aprofunde. Vamos estudar para que a gente possa multiplicar o nosso conhecimento. Então, já eu mando. O livro que você diz é a Bíblia, né? Claro. É por isso que eu quero, para mim aprofundar na Bíblia. Muito bem, Rosirene. Nós Obrigada. temos aqui as saudações, e nós temos a boa noite do João Nito Knobi. Está muito boa a segunda aula, parabéns. Temos aqui também algumas pessoas que tiveram que sair. Para Nossa Senhora do Carmo, Santa Luzia Benedito Leite, obrigada por esse momento histórico tão importante para nós, gratidão. Não sei quem está aqui, o nome Black. Roseana, foi um belíssimo passeio bíblico, cheio de muitas descobertas e aprendizados. Parabéns, Padre José Alberto, por tão bonita explanação. Depois nós temos como se chamam os primeiros reis de Israel? A Domingas Matias está fazendo essa pergunta. Vou ler aqui o restante, depois o padre responde. Que passeio maravilhoso ao passado, a nossa história. Obrigada, padre. Até a próxima. Uma ótima noite a todos. Deus abençoe. Gratidão a Deus pela oportunidade. Aqui alguém respondeu. Os 10 mandamentos são códigos éticos religiosos para vivermos melhor neste mundo. Um estudo abençoado, parabéns. Então, nós temos aí uma perguntinha, padre, por enquanto. Tem mais gente ali, a Saudelina, lá do Ferreira, Saudelina. 300 quilômetros de Balsas, quase 300. Deixa eu lembrar qual foi a pergunta, meu Deus. Quais são os primeiros reis de Israel? Olha, não vamos esquecer, viu? Primeiro rei, Saul, está lá em 1 Samuel, capítulo 8, o povo pede um rei, e depois no livro dos reis a gente vai encontrar Davi e Salomão. Então, geralmente, a gente destaca esses 3 primeiros, Saul, Davi e Salomão. Mas, no livro dos reis, você tem uma lista enorme, mas isso muito grande. Por quê? Depois, esses reis, eles vão sendo sucedidos porque quem assume o rei está sempre botado por outro. Por exemplo, Nabucodonosor botou o rei Joaquim para governar a Palestina, mas ele estava lá na Babilônia. Só que aí Joaquim começa a governar e ele começa a ganhar dinheiro para ele mesmo e não manda para o seu subordinado, né, para o seu superior. Então, quando o rei vem, já vem logo para matar, né, porque está sendo traído. Botou Sedecias, aconteceu a mesma coisa. Então, você tem uma sucessão de reis muito rata ali no livro dos reis, tanto o primeiro quanto o segundo reis, e isso se dá principalmente porque, quando fica rei, o olho cresce e começa a viver esse processo. Então, tem mais alguma pergunta, mais alguma colocação?
Um encontro lindo e abençoado, amei participar, estou cada vez mais aprendendo e estou amando. Aula maravilhosa, que Deus abençoe a todos, Dudu Vídeos. Aula maravilhosa, uma santa noite a todos. Parabéns, padre, o estudo foi muito bom. Dudu disse que pôde ganhar e apreciar mais conhecimento sobre nossa Bíblia. A Adélia Araújo, muito bom conhecer pessoas novas, com muitos conhecidos, acredito que conhecimentos novos, isso é maravilhoso. Sou da comunidade São Sebastião, da paróquia de Santo Antônio, Nova York. Boa noite, muito bom. Qual o contexto social, político e religioso em que a Bíblia foi escrita? A Domingas Matias. Então, eu pensei que eu tinha conseguido colocar, né? Mas é justamente isso que a gente terminou de dizer, né? Primeiro, as cidades-estados. Nas cidades-estados, por exemplo, o Egito, que era a grande potência, mas tinha os governadores deles nas cidades-estados, para controlar o povo ali. Fora da cidade existia, lembra a música do Raul Seixas, Viva a Sociedade Alternativa? Ou seja, são as pessoas que querem encontrar o jeito de sobreviver, na verdade. Então tem o grupo de pastores e o grupo de agricultores. Um vai cuidar de rebanho de ovelha, outro vai cuidar de plantações. Vão tentar viver fora das cidades, estados, e são esses grupos que vão ser perseguidos. Vão sendo perseguidos, mesmo fora da cidade, como a cidade tem exército, tem controle, vão ser perseguidos. E isso dá razões a eles se unirem para gerar depois, tanto constituir-se o povo de Israel, mas constituir também o êxodo, né? Então é sempre essa luta, né, de opressão, mas também de união da força dos pequenos, né? Aqui o Dudu está mandando um abraço ao padre José Alberto. Sou Maria Lopes, paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro paraibano. Irmãos Leque, gratidão, foi lindo. Então, minha gente, mais algum questionamento, mais alguma colocação? Estamos encerrando por aqui a nossa segunda aula, com o coração cheio de gratidão, né, Ieda? Com certeza, Valci. Gratidão a Deus por esta oportunidade. Gratidão ao Padre José Alberto por sempre nos ajudar a compreender melhor a Bíblia, a palavra de Deus, para que possamos, assim, seguir o projeto de Deus, né? Muito obrigada, Padre José Alberto. Você sempre nos ajuda a entender melhor a palavra de Deus, que Deus conserve sempre assim, com essa sabedoria e com essa disponibilidade de estar sempre conosco. E a todos aqui nessa telinha, já estamos aí bem avançados no tempo, né, Valci? Mas foi tão bom que o tempo, né, passou que a gente nem percebeu, graças a Deus. Um forte abraço aos bastidores, a todos nós que aqui estamos, que a gente possa ter uma noite muito abençoada e restauradora. Não sei se o Dom Valentim ainda está por aqui, se ele quer dar alguma palavra. Se não, acredito que o Padre José Alberto pode encerrar o nosso encontro aí, dar a bênção a todos nós. E falar nisso, não tem nenhum outro padre. Tudo formado. Não sei. Eu conheço que não. por aqui. Você parece que é o único mesmo, padre, por aqui. Gente, então, obrigado. Antes de encerrar esse momento, vamos abrir as câmeras para fazer uma foto bem bonita de todo mundo que está participando, que pôde participar desse encontro tão especial, tão enriquecedor. Vamos abrir as câmeras aí rapidinho para a gente fazer uma foto bem
Muito bem, Roberta. Eu vou aproveitar bem que só para relembrar, gente, a nossa próxima aula vai ser dia 10 de julho. Já agenda aí na mente, no coração, no caderno. Dia 10 de julho nós vamos dar continuidade a esse belíssimo estudo. E cada um é responsável para fazer uma bonita divulgação na sua comunidade, nas suas paróquias, nos seus grupos, e trazer, no mínimo, mais 5 pessoas para a próxima aula. Tá bom, minha gente? Fiquem antenados e também relembrando, o material vai ser disponibilizado no grupo e as paróquias, a importância de fazer o estudo presencial. Assim, nós vamos estar aprendendo cada vez mais. Dia 10 de julho, próxima aula. Ó, Rosiane, Então- não é assim para me exibir, não, eu vou transmitir a aula de Brasília, tá? Vou tá lá Isso, no minha gente, quando nós vamos encontro. estar, o assessor tá é chique, de Não Brasília. se acha não, viu, padre? Não se acha não, se acredita. Então, minha gente, o nosso grupo fica fechado, a Escola Bíblica Diocesana, mas a gente abre alguns momentos, alguns dias, para justamente serem postadas as fotos, compartilhando os momentos presenciais que nós formos realizando em nossas paróquias, em nossas comunidades. Vamos nos organizar, a gente pode, é bom a gente ter um assessor, mas aqui em nossa comunidade, partindo da nossa experiência, nós estamos nos reunindo, quem participa da aula, nós vamos lá e vamos debater esse mesmo assunto presencialmente, mesmo sem um assessor, nós estamos sem assessor em nossa comunidade, mas nós acreditamos que nós podemos aprender um pouquinho mais com esses encontros presenciais. Então, vamos realizar os encontros e postar nossas fotos, nossas experiências aí no nosso grupo, para motivar outras pessoas também a fazerem o mesmo. Muito bem, é isso mesmo, você. Podemos pedir a bênção? Sim, padre. Pois que esse Deus da vida, da história do povo de fé de ontem, da história do povo de fé de hoje também, desça sobre todos nós copiosa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santo. Amém. Amém. Boa noite. Amém.